ministrando aos nossos corações e como temos feito. Oramos, pedimos que Deus o use poderosamente mais uma vez em nome de Jesus. Oremos. Pai, obrigado por esta manhã tão especial na Tua casa, onde já podemos ouvir a Tua voz no ensino da Tua palavra pela Escola Bíblica Dominical e agora de forma específica, Pai, quando o Senhor há de usar o Teu Filho para a proclamação da Tua palavra. Que saiamos daqui edificados por ela, que os corações, Pai, entendam os Teus propósitos, entendam, Pai, os Teus desígnios sobre cada vida e cada coração aqui nesta manhã. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Como você reagiria se Deus falasse com você nesta manhã, que Ele tem um plano abençoado para você daqui a 400 anos? Você sairia daqui animado ou meio assim frustrado? Difícil, não é verdade? Mas foi isso que Deus falou para Abraão. Abraão estava empolgado, porque Deus havia feito uma aliança com ele. Você vai gerar um filho das suas entranhas. Você vai ser pai de multidões. Mas essa herança é só daqui a 400 anos. Você vai ser levado, descendentes vão para o Egito, ficarão lá 400 anos, depois eu vou tirar o povo de lá e vou trazer para cá. Difícil, não é, irmãos? Difícil porque nós temos a visão momentânea, ainda mais hoje, com a comunicação em tempo real. Você sabe o que está acontecendo no mundo todo em questões de segundos. É muito difícil a nossa mente considerar planos longos. Planos longos. Pai, o pastor fala assim para o jovem, olha, espera um pouquinho, ajusta mais. Não, eu quero casar agora. Eu lembro que fui fazer um casamento, a menina tinha 16 anos, na Central de São João, uma menina linda. E eu falei assim, filhinha, eu não posso fazer o seu casamento sem a assinatura dos seus pais. A menina peitou os pais, casou na marra, queria casar, se não casasse ia fugir. Planos para hoje. Planos para hoje. E nós sabemos que nem sempre os planos que nós temos, que são bons, eles foram feitos para hoje. Mas para um determinado momento, no tempo de Deus. Então nossa palavra hoje é quando os propósitos do céu se realizam na terra. Eu disse ontem um pouquinho que na visão de Deus, tudo está pronto. Jesus disse na cruz, está consumado. Não há nada por fazer da parte divina. Tudo está pronto. Até o último dia da sua vida está escrito. Segundo Davi. Quando nós aprendemos a olhar na dimensão do sobrenatural, a gente aprende que não existe coisa ou coisas difíceis para Deus. Porque Deus é soberano, Ele tem poder. Olha o Daniel na Babilônia. Governo hostil. E de repente, Daniel se torna primeiro-ministro. Era o segundo do reino. Era o conselheiro mor do rei. Mas em poucos momentos, e lá está Daniel na cova dos leões. Os amigos dele na fornalha de fogo ardente. Mas lá sai Daniel da cova dos leões. Mas entre ser fiel e entrar na cova é uma coisa. Ser fiel e sair da cova já é outra coisa. Nós entendemos que o plano de Deus é nunca nos deixar entrar na cova. De maneira nenhuma. Eu não nasci para sofrer. Eu não nasci para perder, eu sou mais do que vencedor, sou filho do rei. Não é essa a visão? E é verdade,
só que não é com a nossa ótica. O que é vencer para Deus? Segundo Jesus, é perder. O que é viver para Deus? Segundo Jesus, é morrer. O que é ser exaltado? Segundo Jesus, é ser humilhado. O que é ser grande? É ser pequeno. Então, na visão divina, as coisas não são como a gente vê. E eu aprendi a buscar um pouquinho, a enxergar como é que as coisas funcionam no céu. Então, no céu não existe inimizade, então eu começo a trabalhar. Se alguém me irrita, eu não desejo a morte dela. Às vezes, no máximo, eu faço uma oração forte. Mas eu tenho que olhar com os olhos do céu. Do céu sai promessas e do céu sai também o quê? Juízo. Tem hora que a gente tem que fazer uma oração, né, minha irmã? Tem que fazer, gostei muito da sua aula ali, na escola bíblica. Tem hora que nós temos que fazer uma oração de misericórdia, mas tem hora que nós temos que fazer uma oração de intervenção. Eu tive uma família, no primeiro pastorado, que a neta ficava endemoniada, a mãe dela era membro da igreja e a avó não era membro, era amiga, todos eram meus amigos. O marido falava assim: pastor, eu gosto do senhor. Já ouviu isso? Pastor, quando o senhor fala, meu coração se derrete. Eu gosto de ouvir o senhor. Você então entrega a sua vida a Jesus. Mas pastor, não posso. Por quê? Eu gosto de pecar. A esposa chegou 13 domingos seguidos. Pastor, não aguento mais. Ele falava assim para a mulher assim: olha, mulher, eu tenho lá fora, você só presta para lavar roupa, passar, cozinhar e fazer as coisas aqui, porque você não tem validade nenhuma para mim. Aquela mulher chegava chorando na igreja. Um dia eu me cansei e falei assim: Senhor, chega! Ou o senhor muda esse homem, ou o senhor leva esse homem. Deus escolheu a segunda opção. Na segunda-feira teve um infarto fulminante às 6h30 da manhã. Grandão, gerente de uma empresa. A mulher ficou com uma baita pensão e eu fiquei sem um baita problema. Tudo resolvido. Do céu sai promessa, do céu saem as bênçãos, do céu também sai juízo. Mas a igreja precisa aprender a se alinhar com o que o céu pensa. Jesus, na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Então Abraão estava aprendendo, e aprendeu o suficiente para andar alinhado com o céu. Na visão do céu, o texto de Êxodo capítulo 3, de 1 a 10, o texto diz que Deus chama Moisés, e Deus diz para Moisés assim: eu tenho visto o sofrimento do meu povo, eu tenho ouvido o seu clamor, e eu desci para livrá-lo. Olha só, 3 verbos. Preste atenção nos verbos. Então Deus estava acompanhando o que estava acontecendo na terra. E Ele tinha um plano no céu. E Ele diz assim para Moisés: você vai lá, você vai tirar o povo. Aonde Moisés estava quando essa palavra é liberada? No Sinai. Moisés estava lá no Sinai, pastoreando o seu rebanho. Então Deus diz assim, e a prova disso é que você virá neste monte me adorar. Olha como é que o plano de Deus já está pronto. Então quando Deus vê você lá no mundo pecando, quando Deus vê você que está nos acompanhando pelo YouTube, pela internet, você está longe, você tem planos terríveis, você está rebelde, você está totalmente fora do propósito, mas Deus tem um propósito. Ele estabeleceu um plano. Olha o que Paulo escreve aos Efésios capítulo 2, verso 8 a 10. Pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para
as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus planejou salvar cada um de nós, mas não para sentarmos nesses bancos e cantarmos hinos todos os domingos. Deus salvou cada um de nós para um propósito. Vós sois a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as verdades daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, tudo que Deus faz é porque Ele tem um plano. O papai tem um filho, estava ali olhando essa família linda aqui. Como Deus vê uma família. Ele olha essa linhagem, olha, ele tem 4. Corajoso. Você sabe que colocar 4 na escola, negócio pesa. 3. Calma, irmãos, calma. Foi uma questão de visão. Foi uma questão de visão pastoral só. Rebanho. Então veja, nós sabemos que é difícil. Mas quando Deus olha uma família, Ele vê como Ele via Abraão. Ele tem planos. A família é o berço de tudo que Deus planejou de bom no céu. Não é a universidade, não é a escola, não é a empresa. O berço do que o céu tem é a família. Porque se a família funcionar, a empresa funciona. Se a família funcionar, a universidade funciona. Porque é da família que saem as pessoas para esses lugares. E se a família funciona, a igreja funciona. Então o propósito de Deus. E aí nós, como falamos, Moisés nasce. E quando ele nasce, perseguido, porque o diabo também já percebeu que Deus tinha um propósito. Deus trabalha para construir, o diabo trabalha para desconstruir, para confundir. E aí nasce lá no Egito uma legislação para matar os meninos. Olha como isso vai se repetir lá em Jesus. Mas Deus trabalha no coração das parteiras. Os meninos hebreus eram todos bonitos. As parteiras não tinham coragem de matar. O menino já nascia rindo, não chorando. O negócio é dar um grito, né, para dilatar o pulmão. Só isso. E aí o Moisésinho, ele vai ser... Olha, irmãos, isso é a coisa mais incrível. Como é que o Moisésinho nasce para morrer? E Deus falou assim, não, ele vai ser criado no palácio. Deus ainda deu um salário do rei que mandou matar para sustentar a mãe como babá. Olha que Deus inteligente, irmãos. O diabo queria matar, mas Deus disse, não, diabo, você não entende nada. Eu vou fazer o seguinte, o cara que o diabo levantou para matar ainda vai pagar um salário em quem eu levantei para sustentar. E a mãe de Moisés é sustentada, cria Moisés. Moisés vai lá para o palácio, vive 40 anos. E aí o Moisés pensa o quê? Chegou a hora do plano. E Moisés saca da espada e mata um egípcio, e nós conhecemos a história. Só que não era ainda o momento do plano. Não era daquela forma. E Moisés se frustra, foge, vai lá para Midian. E chega lá, ele passa 40 anos. Irmãos, 40 anos. Quem aqui tem 40 anos? Só os homens, por favor. 40 anos, irmão, não acontece assim. É muito tempo. É claro que é 10% de 400. Mas 40 anos. E aí o Moisés está lá no deserto, no Monte Sinai, pastoreando o rebanho de Jetro. Já casado, tem filhos. E quando ele está lá, Deus se revela.
chegou a hora. Olha que coisa linda, irmãos. Chegou a hora. O tempo de Deus, o Kairos de Deus, chegou. E quando chega a hora de Deus, irmãos, a coisa acontece. Porque agora, o Moisés, 40 anos atrás, vamos lá, esse negócio vai ter que acabar com essa injustiça aqui. Começou a matar. Não deu certo. Agora o Moisés está com um trauma. Deus fala assim, é agora. Eu já tentei, não deu. Você já passou por essa experiência? Quarenta anos passaram e Deus chama o Moisés. Deus chama pessoas que estão fazendo alguma coisa. Quem aqui já sentiu no coração, já entendeu no coração que Deus está chamando para fazer alguma coisa, mas disse assim, estou muito cheio de coisa para fazer. Já experimentei, esse povo não quer nada. Já teve experiência assim aqui, recente? Deus está te incomodando para cuidar de alguma área, Deus está te incomodando para fazer um determinado serviço, e você vai assim, não, o bonitão ali diz assim, para quem teve 2 infartos, 2 AVCs, olha, melhor começar a fazer antes de ter o terceiro. Porque muitas vezes a gente fica postergando o que Deus manda fazer. E aí passa o tempo. Mas o Moisés estava lá. E aí Deus chama. Veja, Gideão estava fazendo o que quando Deus chamou Gideão? Estava malhando o trigo. O que Gideão disse para Deus quando Deus o chamou para libertar o povo? Irmãos, é coisa de brasileiro. Eu sou mais pobre, da família mais pobre, da tribo mais pobre, e lá só tem pobre. Deus está perguntando o seu grau de instrução, seu nível social. Deus está perguntando alguma coisa disso? Não, Deus está dizendo assim, levante-se varão valoroso, porque você vai libertar Israel. Deus só está dizendo isso. Era para o Gideão dar um salto, eis-me aqui, mas a cabeça dele não estava nisso. É diferente. É mais ou menos como ser pastor. A gente olha para a igreja e a gente pensa assim, agora vai. Mas a gente não consegue ver o coração, né? Por exemplo, o coração desse bonitão aqui, você toca bem, cara, toca bem. Aí a gente olha para o rostinho, cabelinho, gasta bastante gel com esse cabelo, né? Aí, cabelinho, mas só o Espírito Santo consegue ler o coração. Aí o Gideão está lá. Deus chama Samuel. O que Samuel diz? Eis-me aqui. Mas só depois que aprende. Tem gente que está ouvindo a voz de Deus, mas não aprendeu ainda a responder a voz de Deus. Deus chama Davi. Onde Davi estava? Cuidando de ovelhas. Irmãos, entre o chamado de Deus para Davi e Davi ser coroado rei, foram aproximadamente aí uns 22 anos. Foi muito tempo. Irmãos, Deus tem planos. Deus chama Eliseu, Eliseu está arando. E quando Eliseu entende que é chamado de Deus, Eliseu mata todos os bois, queima os arados, distribui carne para todo mundo. Era a fonte de renda dele. Deus chama os discípulos. Os discípulos estavam pescando e o texto vai dizer que eles deixam as redes e vão seguir a Jesus. Então, quando Deus chama, Ele tem um propósito. E o propósito de Deus implica em você sempre deixar algo para trás. Pedro, na sua segunda carta, ele diz, deixando, pois, toda malícia, todo pecado. Tem sempre alguma coisa que a gente precisa se despir para atender o propósito de Deus no céu, mas que precisa ser consumado na terra. Primeira coisa, entender que os propósitos de Deus envolvem um chamado para servir. Nós, seres humanos, é natural que a gente pense o quê? Em conforto. Olha o que Satanás fez com Jesus. Transforma pedras em pães. Isso é conforto.
Para que ficar com fome? Para que jejuar? Para que orar? Para que sacrificar? Para que a gente fazer tanta coisa difícil, se é tão fácil? Deus chama Moisés, ele vê a sarça se queimando. Nós vamos terminar a mensagem com essa cena. Ele viu a sarça se queimando. Olha, Moisés sabia que sarça queimava fácil. Não era novidade para ele. Mas Moisés olha e a sarça está com fogo, mas não se consome. Deus muitas vezes vai usar algo que você está familiarizado. Não é difícil a gente ver fogo em determinados lugares. O deserto, o calor, muita coisa pode acontecer e fogo, ele chega lá e queima. Mas naquele dia Moisés, é uma cena diferente, ele já tinha visto isso. Só que quando ele vê agora, a sarça não se consome. Então ele é atraído por algo novo, mesmo transvestido do velho. Deus vai usar. Às vezes Deus usa um irmão antigo da igreja. Às vezes Deus usa uma irmãzinha que já não enxerga direito. Deus vai usar alguém para abençoar a sua vida, para te dar uma direção, para te trazer uma palavra. A sarça pode significar um arbusto insignificante, que facilmente é consumido pelo fogo, frágil. Moisés era assim, frágil, estava se sentindo perseguido, mas quando a luz de Deus chega, algo novo começa a acontecer. Podem ver, irmãos, muitas pessoas que Deus chamou eram pessoas até aquele momento insignificantes. Aqui, ó. Eu sou um milagre. Você pode ter ouvido ou visto alguma coisa que Deus fez, mas eu e Sueli sabemos que nós somos 2 milagres. Porque jamais nós teríamos feito nada do que foi feito sem Ele. Ele faz. Do Senhor é o querer e o efetuar. Sarça pode significar esse Moisés inseguro, frágil, com sentimento de incapacidade para cumprir o propósito. Quem sou eu? Olha o Jeremias, ai de mim que vou perecendo. Paulo diz que ele é o maior dos pecadores. Mas Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus usa um crente, Deus usa uma pessoa, em qualquer lugar. Irmão, se você fizer uma enquete, uma pesquisa, vai nas portarias dos edifícios, talvez você vai se surpreender, mais de 50% dos porteiros de condomínios são crentes. Olha que função estratégica. Aquele condomínio que ninguém entra, aquele condomínio de gente elitizada, aquele condomínio de gente sem Deus, mas lá na portaria tem um crente que pode fazer toda a diferença de abrir a porta dos céus. Mas diante de um homem fraco, frágil, impotente, que Deus revela o seu poder, fogo, que pode transformar todas as nossas impossibilidades em ações sobrenaturais. Essa mão é carne, osso e sangue. Mas quando ela é colocada sobre a cabeça de alguém, é o poder do Espírito Santo. Não foi o que Jesus disse? Vocês vão impor as mãos. Ele deu autoridade. Eis que vos dou poder e autoridade. Ele deu autoridade. Quando você fala como ser humano, mas como você fala é como anjo de Deus. É como o próprio Deus. Porque na autoridade dele você fala.
Por isso, precisamos ouvir a voz de Deus, tomarmos posse de suas promessas. Moisés ouviu de Deus que ele tinha uma missão para ser cumprida. Moisés, você vai sair daqui, você vai lá no Egito e vai libertar o meu povo. Irmãos, o Moisés conhecia muito bem como é que funcionava o palácio. Ele conhecia as forças militares do Egito, ele sabia. Deus estava dando uma missão louca para eles. A missão impossível, como é que chama aquele artista? É aquele mesmo, que tudo funciona. Ele salta do avião, cai na pedra, não quebra um osso, levanta mancando, daqui a pouco não está mancando mais. O bandido dá 200 tiros nele, não acerta, ele dá um só de costa, acerta. Missão impossível, porque nas mãos de Deus você não erra, você acerta o alvo. O povo estava no Egito cativo e oprimido, mas o propósito de Deus no céu, eu quero esse povo livre. Deus está vendo famílias cativas, mas no propósito do céu eu quero essa família livre. Tem um jovem agora lá no meio das drogas, no meio da violência, e Deus está falando, eu quero esse jovem livre. E Ele vai usar alguém para dar uma palavra. Ele vai usar um Uber, Ele vai usar um taxista, Ele vai usar você para encontrar com esse jovem e dizer, Jesus te ama. O pastor de famílias da PIB de São Paulo era um grande empresário, um executivo bem-sucedido, e ele se envolveu nas drogas, e ele se perdeu nas drogas, e quando chegou num momento que não tinha mais como sair, ele jogou os seus documentos todos numa lata de lixo, a sua bolsa, a sua pasta de documentos, e sumiu. E ele ficou 8 anos na rua. Cabelo cresceu, a barba cresceu, ficou igual um bicho. E ele vivendo na rua, ele passa numa passarela em São Paulo, mais ou menos meia-noite, e ele viu uma luzinha assim, era uma igrejinha que estava fazendo uma vigília. E ele escuta as músicas, escuta os irmãos orando, ele fica ali. De repente as luzes se apagam, a vigília termina, e vem uma irmãzinha com a sua filha, e vê aquele homem alto, ele tem uns 2 metros de altura, vê aquele homem alto, magro, barbudo. Tente imaginar 2 mulheres numa passarela, vê um homem desse porte, barbudo, fica com medo. E elas passam assim por ele, mas ela anda mais ou menos uns 10 passos e o Espírito Santo para ela. E ela volta lá e diz para aquele homem, Arley, você não foi feito por Deus para viver desse jeito. Jesus pode te mudar, Jesus pode te libertar. E saiu e foi embora. Aquela palavra ficou na alma daquele homem. Jesus pode, Jesus pode, Jesus pode. E aí o Espírito Santo incentivou ele, e ele disse, se Jesus pode, eu quero. Sim, meu irmão, Jesus pode, Deus pode, mas você precisa querer. Você precisa escolher. E ele saiu dizendo, Senhor, se o Senhor pode, eu quero. Senhor, se o Senhor pode, eu quero. E ele então levou a carrocinha dele lá para o barracão e foi para uma rotatória pegar algum dinheirinho de alguém para tentar comprar comida, porque ele estava com fome. E naquela rotatória, depois de meia-noite, passa um carro e alguém de um carro o reconhece, alto, barbudo, fedido. Liga para a família dele, fala assim, olha, eu acho que eu vi lá o Arley, o seu pai, a filha chama a mãe, vão para lá, consegue localizá-lo, leva ele para casa, tira a barba, tira a roupa suja, dá um banho nele, e aquele homem é restaurado. Ele vai para a PIB de São Paulo, a PIB de São Paulo colocou ele numa internação, ele ficou lá quase 1 ano, foi liberto. Depois foi para a faculdade fazer o seminário e se tornou pastor de família da PIB de São Paulo. Hoje ele prega no Brasil todo. Porque Deus pode, mas você precisa querer. Deus pode usar uma mula para falar, mas você precisa querer ouvir.
O mais incrível que eu acho dessa história da mula de Balaão é que o Balaão nunca tinha ouvido aquela mula falar. E o homem estava tão cego, tão ignorante, que ele conversa com a mula como se fosse um caso normal. Irmão, se uma mula fala comigo, eu falo assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Não é verdade? Mas uma mula não fala, e se uma mula está falando, é porque tem algo sobrenatural aqui, eu quero saber, Senhor. Não, o Balaão conversa com a mula como se fosse normal. Irmãos, quando a gente vive na desobediência, a gente começa a ver normalidade em tudo. Quando a gente vive na rebeldia, a gente começa a ver normalidade. Ah, é assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo. Não é assim mesmo, não. O plano de Deus é diferente. Segundo lugar, entender que os propósitos de Deus exigem uma resposta, um posicionamento. Deus não tem só planos. Deus tem planos sim, mas Deus precisa de alguém. Deus chama alguém, porquanto os olhos do Senhor estão sobre toda a terra para mostrar sua força, para com todo aquele cujo coração é totalmente dele. Deus está procurando gente para cumprir propósitos. Ele tem achado alguns. Eu poderia aqui citar dezenas, mas não é o caso hoje. Deus tem propósitos. Muitas vezes perdemos as oportunidades de Deus, as oportunidades que Deus nos oferece pelo fato de carregarmos traumas do passado. O Moisés, mesmo bem intencionado, havia falhado, mesmo bem intencionado, havia feito a coisa da forma errada. Muitos membros de igrejas carregam traumas porque tentaram fazer as coisas na igreja, tentaram servir o reino de Deus do seu jeito, da sua maneira. Tem muita gente fora da igreja hoje por causa daqueles que estão dentro da igreja. Você sabe disso? Por quê? Porque as regras, as pessoas criam regras, as pessoas criam comportamentos esquisitos. Tem que ser assim, não pode. E tanta bobagem. E aí essas pessoas ficam traumatizadas. E lá está o Moisés, um escolhido de Deus, um protótipo de Jesus, mas com o coração ferido, magoado, por quê? Porque fez a coisa certa da forma errada, libertar o povo na força do braço. E agora Deus tem que trabalhar o coração de Moisés para demover aquele trauma do passado e trazê-lo de volta para o propósito, que é usar as armas espirituais. Armas espirituais. Não funciona do jeito que nós queremos. Muitas oportunidades. Moisés não havia esquecido, 40 anos. Ah, não, se eu voltar lá, eles me matam. Ah, não, eu já tentei fazer, não deu certo. Eles mesmos me deduraram. Conhece essa história? Alguém traiu você, alguém te dedurou, alguém puxou seu tapete. Pois é, Moisés tinha esse trauma. Ele estava ainda sob o efeito do fracasso do passado. Agir na força do braço, no ímpeto do momento, não trará resultados esperados. Moisés estava com medo. E o medo paralisa. Medo paralisa. Medo é um espírito que paralisa, anestesia, rouba propósito, cega. Andar na frente de Deus pode ser frustrante e doloroso. Então é melhor você parar, se realinhar com Ele. Entender que os nossos medos e incredulidades podem nos paralisar diante desses propósitos. Se eu perguntasse aqui ao pastor Eric, ele é novo, mas obviamente conversa com outros pastores. Quantos pastores não querem mais pastorear e quantos pastores estão pensando em desistir do pastorado todos os dias?
tem tantas igrejas sem pastores e tem muitos pastores sem igreja. Por quê? Porque estão desalinhados, tanto os pastores quanto igrejas. Deus tem pastor para todas as igrejas. Mas há um preço a ser pago. Podemos apresentar as nossas razões para Deus. Senhor, aquele povo lá é muito culto. Eu lembro, eu e o senhor estávamos conversando até recente. Chegamos na central de São João de Meriti. Aí, disseram, a gente vinha de um pastorado de 11 anos, uma igreja 80% de favelados. Deus abençoou, a igreja cresceu 3 vezes. Construímos um templo do tamanho desse ou maior. Tudo prontinho lá. Até que eu falei para Deus, Senhor, eu não aguento mais não. Irmãos, era um próximo louco. Meia-noite, 2 da manhã, era gente, eu não tinha telefone. Naquele tempo, telefone era ações. Não é como hoje, você vai na loja e compra. Não tinha celular, não tinha nada. Eu nem de gancho eu tinha. Eu tinha o vizinho que tinha. E alguém ligava para o vizinho e mandava o filho lá me chamar. Eu falei, Senhor, eu não aguento mais. É demais. No dia seguinte, recebi o convite para a Central de São João. Aí chego na Central, a gente começa a ver assim, essa aqui é a igreja de universitários. Como se universitários não fossem gente. É uns ETs. Hoje não, mas há 29 anos atrás, os universitários. Eu quero saber que é universitário, eu quero saber que é gente, é jovem, preciso amar, abraçar, eu preciso tratar bem, preciso investir nele, ensinar a orar. Comecei. E Deus sempre tem um jeitinho de quebrar a resistência. Você já viu que tem algumas igrejas que tem os membros que são assim, não concordo com isso não. Isso é pentecostalismo. E começa com essas coisinhas assim. Aí Deus permite uma situação que a tradição não resolve. Quer ver uma coisa? Aparece um gadareno na igreja. Aí chama o tradicional para orar por ele. Olha lá, chama aquele irmão tradicional. Chama aquele irmão que não concorda com isso, que não concorda com aquilo. Chama para orar por ele. E aí começou a aparecer lá na Central de São João. Uma mulher veio das Laranjeiras, ela era estilista, uma mulher riquíssima, mas tinha tido um trauma, mas ela tinha se envolvido com tudo quanto é tipo de demônio. E foram aparecendo as situações. A minha secretária, às vezes saía do gabinete, era o gabinete tinha a secretaria. Quando eu terminava alguns atendimentos, a secretária estava escondida lá na cozinha, por causa dos gritos dos endemoniados. Aí Deus permite algumas situações para que essas resistências percebam que não é na força do braço, é no poder do Espírito Santo. Eu poderia, irmãos, compartilhar situações que a gente viria andar de joelhos. A gente é uma titica sem Jesus. Sabe o que é titica? É aquilo mesmo que você pensou. A gente não vale nada sem o Espírito Santo. Mas a gente tem uma história, tem uma tradição. Afinal de contas, nós temos alguma coisa para prezar. Prezar o quê, meu irmão? Você não é nada sem Ele. Se Ele cortar o oxigênio, você vai para o céu hoje, se é que vai. E aí Deus começou a quebrar. Aí eu vou para Curitiba. Pior. Alemães, poloneses, ucranianos, russos. 4 famílias de etnias diferentes, cada uma mandava um período na igreja. Meu filho, graças a Deus, essa igreja aqui é boa. Esquece, igreja boa.
E aí eu chego em Curitiba, magrinho, e faço uma reunião com a liderança, eles logo falam assim: pastor, isso aqui não é Rio de Janeiro, não. Eu falei assim: eu sei. E Deus me ensinou a amar aquele povo. Deus me ensinou a chorar com aquele povo. E aquela igreja de 200 membros se tornou uma igreja de 2.300 membros. Aquela igreja que ficava escondidinha no meio das árvores, hoje é referência na cidade e no estado do Paraná. Quando você fala Alameda hoje em qualquer lugar, as pessoas sabem a visão da igreja. A igreja que ora, a igreja que trabalha com libertação. Você precisa ser uma referência de Deus, mas não por ser batista, mas por ser um cristão genuíno, por ter unção e autoridade. Ser batista é honra. Ser batista é alguém livre de algumas criancices e heresias. Mas ser batista não é ser uma pessoa que senta em cima de uma pedra e diz assim: eu nasci assim e sempre fui assim. Não! Deus faz coisas novas todos os dias. E Ele quer fazer coisas novas na sua vida e através da sua vida. Eu já sou perdido com o horário mesmo. Por último, irmãos, terceiro lugar, entender que os propósitos de Deus não podem se frustrar. Bem, o Moisés está lá, lutando com Deus. Deus fica nervoso com Moisés. Irmãos, até Deus fica nervoso com algum crente, não fica? O Moisés começou a falar: não, manda o Arão. Aí, mas manda. E Deus falou assim: para! É você! E aí o Moisés levou um choque de realidade. Mas Deus é misericordioso. Disse: tá bom, eu mando o Arão para te ajudar. E o Arão só atrapalhou. Irmãos, quando você pensa que alguém é a resposta, essa pessoa vai ser um tropeço. Só vai dar trabalho. O Arão construiu bezerro de ouro. O Arão, juntamente com a Miriam, puxaram o tapete do Moisésinho, coitado, lá no deserto. Não acredite somente porque alguém fala mais bonito que você. Não, Deus não precisa de alguém erudito, Deus precisa de alguém fiel. A erudição pode fazer parte, mas não é obrigatória. Se Deus tiver um erudito, Ele usa 10 vezes mais. Deus conhece aqueles que Ele chama para fazer a obra. Quando o Senhor coloca os olhos, ele diz, como Ele falou através do profeta para o rei Asa: porquanto os olhos do Senhor estão sobre a terra, para mostrar sua força. Irmãos, Deus está ansioso para mostrar o poder dEle para nós. Se tem uma coisa que Deus anseia, é mostrar graça, é mostrar o poder, a autoridade. Nós conhecemos a vida dos avivalistas, e a gente fala deles, só que nós não atentamos para o preço que eles pagaram. Deus mandou Moisés tirar as sandálias. Tira as sandálias dos pés. Você sabe que sandálias são partes da roupagem para a gente nobre. As sandálias dão dignidade. Escravo sempre andou descalço. As sandálias revelam posição, status. Mas tirar as sandálias pode significar rendição incondicional. Moisés, a partir de hoje eu quero você completo, inteiro. A palavra íntegro, ela expressa essa verdade. Uma pessoa inteiramente nas mãos de Deus. Uma pessoa inteiramente verdadeira, uma pessoa inteiramente honesta, íntegro, inteiro, pleno.
Precisamos nos libertar das sandálias do orgulho. Se eu tivesse cantado aquela música, teria tido um montão de conversões. Se eu tivesse pregado naquele culto, o resultado seria outro. Irmão, se tem gente besta nessa terra, se chama pastor. É o personagem mais esquisito que Deus lida. Porque pastor da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte, Jeremias, lá na CEPAL, uma vez ele falou assim: tem pastor que é tão besta, ele usa essas expressões mesmo, viu? Não tem problema gravar não, pode soltar isso aí. Ele falou assim: tem pastor que é tão besta que ele, quando sai do banheiro, ele pensa que deixa um cheiro diferente. Irmãos, cocô é cocô. Tudo fede, irmãos. E tem mais, você fede. Você só não fede porque você está usando aí o Boticário, o Natura e outras coisinhas de pobre. Mas a gente fede. Fica, irmãos, sem tomar banho 3 dias, sem passar sabonete. Fica aí 3 dias só. Alguns nem 3 dias precisam para mostrar o seu verdadeiro cheiro. Aqueles que gostam de comer muito churrasco, fede com 1 dia. Porque é gordura, irmão. A gente, para não feder, tem que tomar banho, passar sabonete, passar aquele desodorante bom, né? Aí você consegue ficar 12 a 24 horas menos fedido. Um cheiro diferente, que não é seu. Então, tirar as sandálias pode significar essa rendição, entregar o controle da sua vida nas mãos de Deus. Moisés, tira as sandálias. Libertar das sandálias do orgulho. Orgulho que muitas vezes é resultado de um fracasso passado. Orgulho que é resultado de uma rejeição por parte de momentos vividos. Orgulho que é resultado de humilhações passadas. Se tem uma coisa que machuca uma pessoa, é quando ela é pisada. E você não precisa pisar com os pés. Você pode pisar com a sua língua. Aquela palavra humilhante. Aquela palavra que coloca você num lugar ruim. Que destrói sua imagem. Quer ver uma coisa? Quando uma mulher ouve uma crítica do seu cabelo, matou essa mulher. A mulher, o cabelo dela é a coisa mais importante na vida dela. Sim ou não, mulheres? É coisa. A roupa é segundo plano. Se a mulher andasse sem roupa e com cabelo bonito, ela ficaria feliz da vida. Mas o cabelo... Agora, quando alguém chega e fala assim: o seu cabelo é muito feio, esquisito. Acabou. Para consertar esse negócio vai dar trabalho, muito trabalho. Não tem creme, não tem shampoo, não tem cabeleireiro que vai dar jeito. Tem que tirar da mente aquela palavrinha plantada, feia. E para tirar uma palavrinha da mente feia, é só o Espírito Santo. Libertar das sandálias do orgulho, as sandálias da indiferença. Tem povo cativo, mas a igreja está indiferente. Tem povo cativo, mas a igreja está dormindo. Tem povo cativo, mas a igreja está feliz. Lá em frente à casa do pastor Paulo, onde eu estou hospedado, tem uma igreja. Eles fizeram uma vigília nesta noite. Eu não sei por que eles usam o microfone para fazer vigília. Deus não precisa de microfone. Mas eles usam o microfone. E aí de manhã nós estávamos na mesa conversando, falei assim, mas é melhor aturar os irmãos orando de microfone 3 da manhã do que a gente aturar outras coisas, não é verdade? Deixa eles orarem. Glória a Deus. Aprendi uma coisa, pastorzão, lá atrás. Nunca critique. Quando a Igreja Universal fazia muita arte, aí eu começava a ver muita crítica com a Igreja Universal. Eu ouvi alguém dizer assim: não critique o que Deus está abençoando.
Irmãos, Igreja Universal, Mundial, qualquer igreja. Não perca tempo criticando, não, irmãos. Tem muita gente no céu hoje que passou por lá. O que eles não fazem certo, ore. Não vamos investir tempo criticando. Deus usou uma jumenta. Não pode usar a Igreja Universal? Pode. Pode. Deus pode usar quem Ele quiser, da forma que Ele quiser. Então, o pentecostal, eu nunca vou esquecer um irmão, que ele era da Igreja Deus e Amor. Eu falei assim, meu irmão, me explica aí. Naquele tempo eu era mais batistão. Eu falei assim, me explica aí, como é que você consegue ficar lá no meio daquela gritaria? Porque você não ouve nada, você não entende nada. Ele falou assim, quando eu vou lá na igreja, eu vou lá na frente, eu me ajoelho e fico lá só adorando. Eu calei minha boca, nunca mais. Para você gritaria, para ele adoração. E a gente fica aí com essas coisas, irmãos, fora do propósito. Precisamos nos libertar das sandálias da autossuficiência. Eu nunca vou esquecer, pastor Eric, quando eu era membro dessa igreja, nós estávamos ali naquela entrada, não sei se era no tempo antigo, se era no atual, e uma jovenzinha daqui saiu, foi para uma outra igreja, que eu não vou citar o nome, e aí ela vinha com um grupinho dos irmãos, quando passou em frente à nossa igreja aqui, ela olhou para cá e disseram assim, isso aí é uma geladeira. Nunca esqueci isso. Nunca esqueci. Mas no meu coração eu disse, nós não somos uma geladeira. Mas ela estava totalmente errada, irmãos? Não. Por que nós somos vistos às vezes como geladeira? Porque o fogo de Deus não chegou aqui. O poder de Deus não se manifestou. Moisés estava no deserto, ele estava acostumado a ver aqueles arbustos. Como é que chamava o arbusto, irmãos? Sarça. Bota lá no Google, é fácil. A sarça do deserto é feia, não tem atração, não tem folhas, não tem nada, é muito esquisita. E quando o fogo pegava, estava até limpando o caminho. Mas de repente, Moisés vê uma sarça que tem fogo, mas não se consome. Irmãos, tem crente esquisito. Tem crente que não fala bonito. Tem crente que não se veste bem. Tem crente que mora no bairro mais pobre. Mas se o fogo de Deus começar a queimar na sua vida, as pessoas se sentirão atraídas para falar com elas. O Moisés viu aquela sarça, ele nunca se importou com sarça. Ele estava levando sempre o rebanho para onde houvesse alimento. Mas de repente ele vê uma sarça, ele vê fogo e ele começa a se aproximar, e era Deus. Multimídia, por favor, coloque a sarça, a figura da sarça. Olha aí, meus irmãos, essa é a sarça, é você. Lá fica melhor, pode olhar naquela lá que você enxerga melhor. Aquela é a sarça sem vida. Aquela é a sarça sem Deus. Não tem atração, não tem aparência, não tem nada. Mas agora coloca a segunda imagem. Essa é a sarça que Deus quer que você seja. Essa é a sarça. Eu duvido se você for essa sarça, se as pessoas não vão se aproximar de você. Vão prestar atenção em você, vão ouvir você, vão levar a sério. Baixe a sua cabeça, por favor. Deus tem propósitos tremendos na sua vida, na sua família e nesta igreja.
Mas esses propósitos não poderão se cumprir com gente sem fogo, sem vida, sem poder. Eu quero fazer uma pergunta só. Você quer continuar sendo como aquela primeira sarça? Seca, não tem vida, não tem expressão, não tem poder, não tem autoridade, não tem resposta, não tem nada. Ou você quer ser uma sarça cheia do fogo de Deus? A escolha é sua. Se você quer se posicionar nesta manhã, de fazer diferença, de ser uma resposta a Deus e para Deus, para este mundo sem vida, sem esperança, saia do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar juntos nesta manhã. Porque o fogo de Deus quer encher você, o fogo de Deus quer queimar o seu coração, o fogo de Deus quer te incendiar, o fogo de Deus quer te qualificar, te capacitar. Ele quer colocar em você algo novo. Não se contente, vem mais para frente, não se contente com a mesmice, não, decida viver um tempo novo. Para fazer coisas novas. Eis que faço novas todas as coisas. Comece a orar aqui neste altar agora. Diz: Senhor, eis-me aqui. Queima a minha vida. Senhor, tira esses gravetos velhos. Coloca o teu fogo aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero ainda perguntar se há alguém aqui que foi ferido, que foi traumatizado por alguma experiência no passado e por isso se desanimou e não quis mais se envolver. Nesta manhã, o Senhor Jesus, o Espírito Santo está dizendo: Moisés também se traumatizou, mas eu o restaurei, eu o qualifiquei, eu o encorajei e ele fez uma grande obra. Você pode ser restaurado aqui nesta manhã, ser liberto desse trauma do seu passado. Venha para o altar em nome de Jesus. Se você foi vítima de algum trauma do passado, por uma ferida, uma humilhação, uma rejeição na igreja, venha, coloque a sua vida no altar. Pastor Érico, vem cá por favor, meu amado. O seu pastor vai orar por você, porque nessa igreja ele é a pessoa que mais autoridade recebe e tem de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Senhor, esta manhã de desafios, Pai, onde o Senhor põe no coração do Teu Filho a falar sobre propósitos. O Senhor tem um propósito para cada vida aqui, Pai. O Senhor conhece o nosso coração no mais íntimo do nosso ser. O Senhor conhece o nosso passado, presente, futuro. O Senhor conhece os nossos traumas. O Senhor conhece as nossas alegrias. O Senhor conhece, Pai, o nosso choro da noite, da madrugada, as aflições do dia. E, Senhor, nesta hora, homens e mulheres, servos e servas do Senhor, se posicionam, Pai. Se posicionam, dão um passo para o Senhor, sabendo que é o Senhor quem realiza a obra, é do Senhor que vem o chamado, é do Senhor que vem a vocação, é o Senhor, Pai, que um dia mostrou a Moisés aquela sarça, que provavelmente por muitos anos foi indiferente a ela, mas quando a Tua presença chegou naquele lugar, aquela sarça foi tomada e foi notada pelo Teu servo. Ó Senhor, que nesta manhã o Teu Espírito Santo tenha sido notado pelos irmãos. Que o Senhor continue, Pai, acendendo a chama da fé no nosso coração, colocando palavras que venham do Senhor. Tire de nós toda improdutividade no reino, Senhor. Pai, tudo aquilo que temos agora em mãos, tudo aquilo que temos em experiência de vida, Pai, até mesmo os traumas que foram realizados e vividos, Pai, transforme, Pai, transforme, liberte, Senhor, para que seja uma nova criatura no Senhor e que essas batalhas, as ferramentas que tem em mãos, as experiências de vida, Pai, se transformem em glória para o Teu reino, Pai. Pai, quantas experiências estão aqui neste altar, Senhor. Quantas vidas sofridas, cada batalha, cada experiência de família que o Senhor permitiu os Teus filhos viverem, para que, Pai, em nome de Jesus, essas vidas agora se levantem como homens e mulheres que temem o Senhor e têm uma obra em Suas mãos. Ó, Pai, realize essa obra no meio do Teu povo, Pai. A Tua igreja, Senhor,
que em nome de Jesus, esta população do bairro Pauliceia, da cidade de Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, veja homens e mulheres, servos e servas do Senhor, que testemunhem verdadeiramente aquilo que o Senhor há de fazer através da vida desta igreja. Pai, são 68 anos de pregação do Teu Evangelho, de testemunho, de transformações de vidas, e o Senhor ainda há de realizar uma grande obra através desta igreja, Senhor. Que cada homem e mulher que está aqui assuma este compromisso com o Senhor, de ser canal do Teu fluir, homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, com o poder do Evangelho em suas vidas, tocando em pessoas, Pai, que nós não tocaremos, mas eles tocam, Pai. Eles convivem, eles ouvem, Senhor. Que em nome de Jesus essa obra seja realizada através dos Teus filhos, para a glória do Teu nome. Por isso, consagramos cada um deles diante do Senhor nesta hora, e o fazemos, Pai, em nome de Jesus.